Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando as características dos orbitais atômicos e vamos ver duas considerações importantes. A primeira está relacionada ao número de orbitais em cada subnível e a segunda está relacionada ao número de subníveis e de elétrons em cada camada da eletrosfera. Então roda a vinheta e bora para a aula. Antes de falarmos dessas considerações, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 13. Estamos investigando as características da eletrosfera. Em aulas anteriores, nós já vimos as contribuições de alguns cientistas importantes. Na aula passada, começamos a investigar as características de orbitais e em aulas futuras, veremos a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. Dentro de orbitais, nós já vimos um conceito de orbital e as características gerais de orbitais. Na aula passada também começamos a investigar as características de orbitais atômicos. Em aulas futuras, veremos os orbitais moleculares e os orbitais híbridos. Dentro de orbitais atômicos, nós já vimos um conceito e começamos a investigar os tipos de orbitais atômicos. Nós vimos os orbitais do tipo S, orbitais do tipo P e orbitais do tipo D e F. Nessa aula, eu quero te falar de duas considerações importantes. A primeira é o número de orbitais em cada subnível, e a segunda é o número de subcamadas e número de elétrons em cada camada. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já viu aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dessas duas considerações em relação aos orbitais atômicos. Segue aí. Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que a gente já estudou em aulas anteriores. Nessa aula, eu quero te falar de duas considerações importantes. Entretanto, primeiro eu quero te lembrar uma coisa. As camadas eletrônicas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são formadas pelas subcamadas eletrônicas S, P, D e F. As subcamadas, por sua vez, são formadas pelos orbitais atômicos. Agora que eu te lembrei desse detalhe, vamos ver o número de orbitais em cada subnível. Nós veremos primeiro o subnível S, em seguida o subnível P, em seguida o subnível D e, por fim, o subnível F. O subnível S possui apenas um orbital, portanto, nós vamos desenhar apenas um quadradinho com o número 0 embaixo. O subnível S acomoda no máximo 2 elétrons. O subnível P possui 3 orbitais, portanto, eu vou desenhar 3 quadradinhos, o quadradinho do meio como sendo o orbital 0, à esquerda nós temos o orbital menos 1 e à direita nós temos o orbital mais 1. O subnível P acomoda no máximo 6 elétrons. Lembre-se que cada orbital acomoda no máximo 2 elétrons. Como esse subnível P tem 3 orbitais, portanto, é possível acomodar 6 elétrons no subnível P. O subnível D possui 5 orbitais, por isso nós vamos desenhar 5 quadradinhos. O do meio vai ser o orbital 0, à esquerda nós teremos os orbitais menos 2 e menos 1, e à direita nós teremos os orbitais mais 1 e mais 2. O subnível D acomoda no máximo 10 elétrons. Isso porque cada orbital pode acomodar no máximo 2 elétrons e como no subnível D nós temos 5 orbitais, 5 vezes 2, 10 elétrons no máximo. Por fim, o subnível F possui 7 orbitais. Nós vamos desenhar 7 quadradinhos. O do meio será o orbital 0, à esquerda nós teremos os orbitais menos 3, menos 2 e menos 1, e à direita nós teremos os orbitais mais 1, mais 2 e mais 3. O subnível F acomoda no máximo 14 elétrons. Isso porque ele tem 7 orbitais e como cada orbital cabe no máximo 2 elétrons, 7 vezes 2, 14 elétrons no máximo no subnível F.
No próximo slide, eu quero te falar do número de subcamadas e o número de elétrons em cada camada. Vamos lá? Em relação ao número de subcamadas e o número de elétrons em cada camada, é importante que você se lembre de uma coisa. O número de elétrons na camada é igual à soma dos elétrons nas subcamadas. Dessa maneira, nós teremos a camada 1, que antigamente era chamada de camada K, nós teremos apenas a subcamada S. Portanto, a camada 1 acomoda no máximo 2 elétrons. A camada 2, que antigamente era chamada de camada L, possui as subcamadas S e P. Somando os elétrons que eu posso colocar em S e P, a camada 2 acomoda no máximo 8 elétrons. A camada 3, que antigamente era chamada de camada M, possui as subcamadas S, P e D. Somando os elétrons que a gente pode acomodar nas subcamadas S, P e D, a camada 3 acomoda no máximo 18 elétrons. A camada 4, que antigamente era chamada de camada N, possui as subcamadas S, P, D e F. Somando todos os elétrons que a gente pode acomodar nessas subcamadas, a camada 4 acomoda no máximo 32 elétrons. A camada 5, que antigamente era chamada de camada O, possui também as subcamadas S, P, D e F. Dessa forma, somando todos os elétrons que a gente pode acomodar nessas subcamadas, nós teremos que a camada 5 acomoda no máximo 32 elétrons também, assim como na camada 4. A camada 6, que antigamente era chamada de camada P, possui as subcamadas S, P e D. Dessa maneira, a camada 6 acomoda no máximo 18 elétrons. Por fim, a camada 7, que antigamente era chamada de camada Q, possui as subcamadas S e P. Somando o número de elétrons que a gente pode acomodar em S e P, nós teremos que a camada 7 acomoda no máximo 8 elétrons. Muito bem, é o que eu tenho dito a você. Organizar o raciocínio dessa forma te ajuda muito a melhorar a sua compreensão do assunto. Agora vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado. Analise as proposições abaixo a respeito dos conceitos sobre orbitais atômicos. Em seguida, assinale a opção correta. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, vamos corrigir? Primeira proposição. O subnível D apresenta 7 orbitais, de maneira que esse subnível pode acomodar no máximo 14 elétrons. Essa proposição está errada. Quem tem 7 orbitais é o subnível F. Segunda proposição. A quinta camada eletrônica apresenta os subníveis S, P, D e F. Dessa maneira, ela pode acomodar no máximo 32 elétrons. Essa proposição está verdadeira. Terceira proposição. Quando um átomo possui as 3 primeiras camadas eletrônicas preenchidas, ela conterá 30 elétrons em sua eletrosfera. Essa proposição está errada, porque se um átomo possui as 3 primeiras camadas eletrônicas preenchidas, na primeira camada ele acomodaria 2 elétrons, na segunda camada ele acomodaria 8 elétrons, somado com os outros 2 da primeira camada, já são 10 elétrons, e na terceira camada ele acomodaria 18 elétrons, somado com os 10 da primeira e segunda camada anterior, seriam 28 elétrons. Quarta proposição. Um subnível P possui 3 orbitais, de maneira que esse subnível pode acomodar no máximo 3 elétrons. Essa proposição também está falsa, porque no subnível P, como existem 3 orbitais e cada orbital pode acomodar no máximo 2 elétrons, portanto, o subnível P pode acomodar no máximo 6 elétrons. Quinta proposição. Os subníveis eletrônicos são formados por orbitais, os quais, por sua vez, acomodam sempre 2 elétrons cada. Essa proposição também está errada, porque um orbital pode estar completamente vazio, pode estar semi-preenchido com 1 elétron ou pode estar completamente preenchido com 2 elétrons. Dessa maneira, como o exercício tem apenas uma proposição correta, a resposta está na letra A.
Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem os conceitos que nós estudamos nessa aula e tenha percebido que os elétrons encontram-se nos orbitais atômicos. Os orbitais formam as subcamadas e as subcamadas formam as camadas da eletrosfera. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto e quer fazer uma pergunta, já sabe, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos investigar os orbitais moleculares. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!